A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Bia, aqui do Sítio do Rosário, e hoje eu vim aqui contar uma história muito legal para vocês. Antes de contar essa história, eu queria dizer que eu tô com muita saudade de todo mundo, de todas as crianças, muita saudade das nossas aulas, da escolinha dominical, mas eu sei também que esse tempo é necessário, que vai passar e que daqui a pouco a gente vai estar juntinho de novo, né? Então, crianças, a gente tá passando agora por um momento de quarentena. Eu imagino que durante esses dias vocês devem estar ouvindo muito falar sobre isso, né? Quarentena. E tem um homem na Bíblia que ele também precisou passar por uma quarentena. Vocês imaginam quem é? É uma história bem conhecida de todas vocês, tenho certeza que em algum dia vocês já ouviram falar desse homem, mas hoje eu vou contar ela de um jeitinho diferente. Eu vou falar hoje para vocês sobre Noé. Ah, tia Bia, essa história aí eu já ouvi. Eu sei que você já ouviu, mas hoje eu vou trazer exemplos de como que era a vida lá de Noé naquele tempo, como que foi a quarentena de Noé e como está sendo os nossos dias hoje, tá? Antes de tudo, eu queria perguntar aí pra você, como que tá sendo essa quarentena aí na sua casa? Porque aqui não tá fácil não, viu? É ruim, né? A gente tem que ficar em casa, não poder sair, não poder fazer nada, não poder ir no parque, não poder ir na rua, é muito ruim. Eu imagino que deve ser ruim pra vocês também, né? Imagine pra mãe e pro pai de vocês. Também deve estar sendo ruim, né? Mas logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Então, crianças, hoje eu vou falar sobre Noé, como eu já tinha dito. E essa passagem, ela está escrita lá em Gênesis 6. Então, anotem aí, para depois os pais de vocês lerem com vocês em casa todo o capítulo, que ele começa no capítulo 6, mas tem o decorrer da história, então anota aí para vocês depois lerem em casa com os pais de vocês, tá bom? Para vocês entenderem os detalhes dessa história, tá bom? Então, vamos lá. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Noé ouvia a voz de Deus. E naquele tempo lá de Noé, depois da criação do mundo, Deus mandou que a terra se multiplicasse, né? Que eles crescessem, né? Multiplicassem a terra. E assim aconteceu. Só que com a multiplicação da terra, né? Com o povo crescendo, a humanidade crescendo, também cresceu o pecado. Então, ali no tempo de Noé, as pessoas começaram a brigar. Ah, tia, como assim brigar? Como assim pecado? É, isso mesmo, pecado. O que é pecado? Falar palavrão, brigar com o irmão, principalmente agora que a gente tá muito junto, né? Sempre tem briga. Então, o que eles estavam fazendo naquela época? Uns matando os outros, muita contenda, muita briga, confusão. E aí Deus decidiu que ele precisava fazer alguma coisa. Deus chegou a pensar: nossa, eu criei esse povo para isso, né? Então Deus falou assim: não, vou dar um basta nessa situação. E quando ele olhou para a terra, apenas Noé era um homem justo e bom, que seguia os conselhos de Deus. Então Deus chamou a Noé. Deus falou assim: Noé, Noé, constrói uma arca. Aí eu imagino que Noé deve ter pensado, né? Como assim uma arca? Só que Deus, ele faz tudo perfeito. Então Deus falou para Noé fazer essa arca e deu todas as coordenadas para Noé fazer. Então ele falou: ó, você vai fazer uma arca de madeira, assim assado, tantos metros, tanto de altura. Deus deu o manual completo para que Noé pudesse fazer essa arca. Então, o que vocês acham que Noé fez? Eu sei que vocês sabem a resposta. Noé obedeceu a Deus. Isso mesmo. Noé ouviu todas as orientações do Senhor e ele acatou. Noé obedeceu a Deus. Noé não questionou, não brigou, não reclamou,
Noé simplesmente obedeceu, né? Então Deus mandou ele construir essa arca e falou mais. Falou assim, ó, Noé, você vai construir essa arca, você vai entrar nessa arca com a sua família, porque eu vou mandar chuva. Aí vocês me perguntam, chuva? Porque naquele tempo não chovia, vocês sabiam disso? Naquele tempo não existia chuva. Naquele tempo, Deus criou um sistema muito inteligente que fazia um vapor subir da terra para que a natureza, né, as plantas fossem regadas. Então, não tinha chuva igual tem hoje. Hoje a gente tem época de chuva, né, sempre tá chovendo. Naquela época não tinha. Aí que tá. Como que Deus ia mandar chuva se não chovia? Pois é. Agora eu pergunto para vocês. Noé ia ter que contar para o povo essa história. Vocês acham que eles acreditaram? Não. O povo não acreditou em Noé. O povo zombava de Noé. Imagina, gente, se fosse hoje, se a gente não ia zombar. Olha só, Noé foi falar para o povo que ia construir uma arca e que ainda por cima ia chover. Mas mesmo assim, crianças, mesmo com o povo, né, aquele povo que zombava, que já era briguento, ficou tudo em cima de Noé falando, você é bobo, pra que você vai fazer isso? Você vai perder seu tempo, que mané chuva o quê? Deus não vai mandar chuva não. Mas o final da história vocês já sabem. Só que Noé, ele confiou em Deus. E mesmo com todas essas falações, ele construiu a arca. Não é mesmo? Então, crianças, lá em Gênesis 7, já passando aí um pouquinho os versículos, Deus vai falar assim, ó, vou ler junto com vocês. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2 machos e sua fêmea. Também das aves do céu 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Então, crianças, além de Deus mandar Noé construir a arca, ele falou que na arca ia ficar Noé e sua família e também os animais. Então, Deus mandou Noé colocar na arca pares de animais, 7 pares de cada animal. Gente, pensa comigo, era muito animal, hein? Muito animal lá na arca. Animal grande, animal pequeno, um animal que a gente nem viu, tava lá dentro da arca. Por quê? Deus queria também guardar os animais, né? Para que após tudo isso que ia acontecer, ainda permanecessem as espécies dos animais. Então eles ficaram lá guardadinhos e seguros na arca junto com Noé. Do mesmo jeito que Deus falou, Noé fez. Eu falei para vocês que Deus orientou Noé direitinho, né? Um manual de instruções. E Noé fez tudo conforme Deus lhe disser, né? Fez tudo certinho. Agora, faço uma pergunta para vocês. Essa história não tá parecida com a nossa história hoje em dia, não? Os governantes mandaram a gente ficar em casa, não foi isso? Junta a sua família, fica dentro de casa. Não foi isso que eles ordenaram? Foi a mesma coisa que Deus ordenou para Noé naquele tempo. Constrói a arca, vai entrar você, a sua família e os animais apenas, né? Então, vocês acham que Noé podia sair da arca? Não, Noé não podia sair da arca. Noé podia sair para brincar? Não podia. Noé podia sair para falar com o vizinho? Não podia. Então, é a mesma coisa de hoje, dessa quarentena que a gente está vivendo. Então, a gente, do mesmo jeito que Deus falou para Noé ficar na arca,
os governantes mandaram a gente ficar em casa, não é mesmo? Então a gente não pode sair, a gente não pode brincar na rua, a gente não pode ir pro parque, a gente não pode ficar lá na casa do vizinho, não pode dormir na casa do amiguinho, nem a nossa família, não é mesmo? A gente não pode ir lá na casa do nosso primo, da nossa tia, a gente não pode, a gente tem que se resguardar, se isolar nesse momento. Então, do mesmo jeito que Deus queria proteger a vida e a família de Noé e dos animais, do mesmo jeito o seu pai e a sua mamãe querem te proteger. Do mesmo jeito Deus quer nos proteger. Do mesmo jeito nosso pastor quer nos proteger. Então, por isso que nós devemos ficar em casa. Por isso que nós devemos seguir as orientações, tá? Por isso que assim como Noé obedeceu às orientações de Deus, nós, muitas vezes, sem querer, temos que obedecer às orientações do nosso papai, da nossa mamãe, do nosso pastor e, principalmente, nós precisamos obedecer às orientações de Deus. Então, depois que essa tempestade toda passar, a gente vai entender que dentro da arca, dentro da nossa casa, é que a gente está seguro. Então, crianças, depois que Noé construiu a arca, mesmo depois de todo aquele falatório, depois de toda aquela zombação do povo, Noé construiu. E depois que ele convocou sua família, que ele convocou os animais, Deus fechou a porta da arca. Isso mesmo. Deus ele selou a porta da arca, tá? Ele selou a porta da arca por fora, tá? Ele fechou, então Noé não podia sair para nada. Por quê? Já falei. Porque dentro da arca ele estava seguro. Ele, a sua família e os animais estavam seguros, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam com essa história? Que Deus quer que a gente obedeça. Às vezes não é fácil obedecer. Quase nunca, né? É fácil obedecer. Por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito, né? A gente quer sair, a gente quer passear. Mas esse momento é da gente ficar em casa. Assim como Noé também. Ele poderia muito bem falar para Deus: Deus, eu vou perder meu tempo construindo essa arca, Deus. Tenho tanta coisa para fazer. Tenho tanta coisa. Por que eu vou parar, perder meu tempo para fazer uma arca, sendo que o povo nem acredita em mim? Para que eu vou fazer isso? Mas, mesmo assim, Noé fez, assim como Deus o ordenara, tá? Então, crianças, depois que ele construiu a arca, Deus mandou o dilúvio, né? Vocês sabem que o dilúvio foi lá aquela grande chuva que inundou a terra e tudo que estava abaixo daquela água morreu, se foi, se perdeu. Então só ficou seguro quem estava dentro da arca. Olha só o mistério, olha só o segredo. A arca flutuou sobre aquelas águas. Então o que estava embaixo morreu. Então só ficou vivo, só ficou seguro quem seguiu as orientações de Deus. Só ficou seguro quem obedeceu a Deus. Então, esse é o segredo, crianças. Obedecer. É melhor obedecer do que ficar doente? Não é melhor? Foi assim que Noé fez. Noé obedeceu e depois que passou toda aquela tempestade, todo aquele dilúvio, sabe o que aconteceu? Deus, ele fez uma aliança com Noé. Deus falou que nunca mais ia acabar com a terra com água. E do mesmo jeito, crianças, eu creio assim que Deus, nesse tempo que a gente está de quarentena, é do mesmo jeito, né? A gente precisa ficar em casa, precisa se guardar, mas depois que passar essa quarentena, depois que passar esse dilúvio nas nossas vidas, nós vamos entender que era melhor ficar em casa, protegido, seguindo as orientações e com a saúde ok. Estar bem, estar saudável, né? Continuar fiel a Deus. Então, o segredo de tudo, crianças, é obedecer.
Conforme eu falei, igual eu falei para vocês no início da história, né? Que Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus, ele agradava a Deus, tá? Então, crianças, nesse momento, agora que nós já aprendemos que obedecer é melhor do que sacrificar e que Deus, ele se agrada de quem obedece. Então, eu sei que não está sendo fácil, eu sei, porque para mim também não é. Eu gosto de sair, eu gosto de ver as pessoas, gosto de ir pra igreja, gosto de estar junto com vocês na escolinha dominical pra gente cantar, pra gente se divertir, mas infelizmente agora não é o tempo. Agora é o tempo da gente ficar em casa. Mas, crianças, tenham uma certeza que é melhor obedecer do que sacrificar. Então a gente vai ficar em casa, mas vai ficar feliz em nome de Jesus e principalmente agora nós vamos fazer uma oração para agradecer a Deus. Ah, tia, por que agradecer? Porque eu vou te contar por quê. Porque a gente tem a oportunidade de ficar em casa, porque tem muita gente que não tem casa para ficar, não é mesmo? Muita gente que mora na rua. A gente vai agradecer porque a gente tem alimento. Eu tenho certeza que pelo menos 1, 2 refeições vocês já fizeram, né? Porque esse tempo que a gente tá em casa a gente come mais. Então, eu tenho certeza que tem alimento aí na sua casa. Tenho certeza que você tem uma roupinha limpinha, cheirosinha, não é mesmo? Tem água na sua casa para você beber. Então, a gente precisa ser grato a Deus. Então, crianças, agora nós vamos fazer uma oração de agradecimento. Então, feche o seu olhinho aí na sua casa e mentalize tudo que você tem hoje aí na sua casa. Agradeça pelo seu pai, pela sua mãe, por quem está cuidando de você, pelo seu irmãozinho. Então, agradeça por tudo. Deus, ele é muito bom pra gente, então nós vamos agradecer, amém? Então, ore aí com a tia Bia, faz uma oração de agradecimento ao Senhor por esse tempo que nós estamos passando. Senhor Jesus, eu queria te agradecer, ó Pai, por tudo, Senhor, tudo que o Senhor tem feito por nós, por cada criança, Senhor, que está assistindo esse vídeo. Senhor, por cada lar, Senhor, por cada casa. Senhor, abençoa a vida de cada criança, Deus. Eu queria te agradecer, Senhor, pela casa de cada criança, Senhor, pelas nossas vestes, pelo nosso alimento, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido nosso amigo, nosso companheiro, Deus. Então, quero te agradecer, porque o Senhor sempre está conosco, nos sustentando, nos ajudando. E nós sabemos que após tudo isso passar, com certeza nós seremos recompensados e sairemos dessa muito mais firmes. Então, Senhor, eu queria te agradecer, primeiramente, pela minha vida, pela vida de cada criança que está sendo alcançada através desse vídeo. E que nós possamos, Senhor, continuar ouvindo e aprendendo a Tua palavra. Amém? Amém. Agora, calma que ainda não terminou, calma. Eu queria cantar um hino com vocês. É um hino, não sei se é conhecido de vocês, mas ele é bem fácil mesmo. Então, eu vou cantar e aí eu vou fazer uns gestos aqui, vou me balançar e eu quero que vocês levantem aí, se vocês estiverem sentados, levanta, apoie o celular em algum lugar, se estiver assistindo pela TV, afasta o sofá e vamos dançar, vamos se divertir, louvar a Deus, principalmente. Olha o som dos animais. Deus mandou os animais de 2 a 2 pelos casais pra entrar na casa, bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos e muito, muito, muito mais, muitos outros animais. Escuta!
Deus mandou os animais de 2 a 2 pelos casais pra entrar na arca, pra entrar na arca. Bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos e muito, muito, muito mais, muitos outros animais. Na arca de Noé tinha muito, muito mais, muitos outros animais. Na arca de Noé os animais de 2 a 2 pelos casais pra entrar na arca, pra entrar na arca. Bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos e muito, muito, muito mais, muitos outros animais. Na arca de Noé tinha pato, tinha galinha, tinha passarinho, tinha porco, tinha muito, muito, muito mais, muitos outros animais. Na arca de Noé bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos e muito, muito, muito mais, muitos outros animais. Na arca de Noé. Amém, crianças? Um beijo!